Senhor, toda a honra, toda a glória, e o meu coração grato por mais uma vez estar aqui na presença dos irmãos, na presença principalmente do Senhor, para ministrar o que Ele tem para mim e para a vida dos irmãos na noite de hoje. Amém. Queria que os irmãos, por favor, abrissem as Bíblias, no livro de Jeremias. Jeremias, no capítulo 18. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o vaso do oleiro, a impertinência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém, irmãos? Amém. Glorificado seja mais uma vez o nome do Senhor. O que o Senhor está ministrando no meu coração, irmãos, é uma palavra conhecida, mas o Senhor sempre tem novidade para nós. Amém. Se o Senhor assim ministrou no meu coração, que seja feita a vontade dele. Amém. Então aqui, irmãos, no versículo 2, ele diz para se levantar e descer à casa do oleiro. É o que eu tenho mais refletido nos dias de hoje. Que a palavra do Senhor diz que sem Ele nós nada podemos fazer. E todos os dias nós precisamos do Senhor na nossa vida. Todo dia nós precisamos de transformação, de mais unção, mais obediência, para verdadeiramente ouvirmos a voz do Senhor e saber qual o propósito dele na nossa vida, nessa nossa peregrinação aqui na terra. Então aqui sim, o texto diz, no 3, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então aqui quando nós descemos à casa do oleiro, o Senhor ministrou para mim que quando nós obedecemos, Ele nos faz participante da sua obra. Ele nos permite que nós participemos dos seus propósitos. Com o vaso que ele fazia de barro, no 4, se quebrou na mão do oleiro e tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então aqui o vaso, ele pode se quebrar. O vaso, ele pode ter deformidades. O vaso pode ser também renovado e cheio do azeite. Assim como ele fez com este povo, que este povo não estava querendo ouvir a voz do Senhor. Este povo aqui, ou com Jeremias, chorava e intercedia por esse povo, eles já não viam mais esperança. No capítulo 12, no versículo 12, diziam: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. É assim que acontece com aquele que não se deixa moldar pelas mãos do oleiro. Porque, como diz a palavra do Senhor, Ele nos formou do pó da terra, deu sopro de vida. E aqui o vaso, para virar um vaso, ele precisa ser moldado com água. E a água nada mais é na nossa vida como a palavra do Senhor. Ela que nos molda, ela que nos lava, ela que nos ensina e ela que nos traz esperança.
Esse povo estava sem esperança, porque esse, como diz aqui, as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Porque o nosso coração é enganoso. O que nos torna melhor é quando estamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Glória. E aqui o Senhor, aquele que verdadeiramente busca a sua face, Ele dá renovo, Ele dá chances para a pessoa andar os caminhos, e Ele quebra e faz de novo quando a pessoa assim se dispõe a fazer. Mas aquele que não dá ouvidos, como esse povo que estava andando segundo o seu achismo, como diz o pastor, o que ele acha que tem que fazer, diz aqui no versículo 17. Deixa eu ler aqui o 15 primeiro. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos, e nas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas, não aplainadas. Assim é a vida do povo que abandona o Deus vivo. Os caminhos deles não são mais certos, não são aplanados, vivem em tropeço, vivem em embaraço, porque eles querem alimentar o que eles querem fazer, como muitos hoje, para poder, oh Deus, para poder viver a vida do jeito que querem, muitas vezes até coloca a palavra do Senhor a favor da sua própria vida. E isso é o que está levando muita gente à destruição. Porque aqui no 17 ele diz: como o vento oriental os espalhei diante da face do inimigo, mostrar-lhes as costas, não o rosto, no dia da sua perdição. Amém, igreja? Assim é o agir de Deus, que nós vamos ver mais para frente, daqueles que agiram na desobediência. Mas aquele que obedece ao Senhor, vamos falar desse primeiro. Atos 9. Quando aquele que era, o Senhor escolhe como vaso, e ele decide andar nos caminhos do Senhor. Esse foi o nosso apóstolo Paulo, um grande exemplo de conversão, onde diz aqui no 4: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que lhe convém fazer. Então, aquele que tem um encontro com Jesus, não sei em que fase da vida de cada um tem um encontro, e quando verdadeiramente resolve ouvir a voz do Senhor, não escutar, que eu aprendi que escutar e ouvir tem muita diferença. Escutar, você não assimila, você simplesmente ouve, você simplesmente, escuta, mas logo esquece. Agora, ouvir, fica impregnado no Espírito. Aquilo, a palavra de Deus, por isso que ele diz: aquele que ouve, porque fala no teu Espírito. Amém? Louvado seja o Senhor. E aqui no 15 diz o Senhor: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque és para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis,
e dos filhos dos reis de Israel. Então aqui o Senhor o separou para um propósito. Aqui cabia a ele obedecer ou não. E lhe mostrei quanto deve padecer pelo meu nome. Porque hoje andar na contramão do mundo, irmãos, não é fácil. A gente padece porque a gente se entristece, porque a gente vê que, principalmente nos dias de hoje, numa inversão de valores que nós estamos vivendo, aquele que conhece e anda com o Senhor, sente a tristeza que o Senhor deve sentir também. Porque a gente sabe que o Senhor sempre está de braços abertos para receber os seus filhos, mas nem todos querem esse abraço. Glória a Jesus. No 18 diz: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Então aqui, água, batismo, transformação de vida, nova criatura, pelo Espírito Santo de Deus. Aquele como Paulo que ouviu a voz de Jesus, ele teve o caráter dele transformado. Era um homem cruel, perseguidor de cristão, mas pela água da vida, aleluia, oh Deus poderoso, a água da vida fez ele ser um homem humilde, um homem temente, e um homem que desprezava os discípulos de Jesus, passou a andar com eles, e tinha grande prazer nisso. No 28, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. É impossível você andar com Deus e não buscar pessoas que também andam com Deus. Que nós precisamos um dos outros num propósito só, que é glorificar o nome do Senhor. E falava ousadamente no nome de Jesus. Ousadamente por quê? Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, o Senhor derrama ousadia, o Senhor derrama fortaleza, o Senhor coloca a boca nos lábios, para o nome dele ser glorificado. E assim é na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor derrama essa ousadia em cada um de nós, pelo qual o Senhor se preparou para o propósito dele. Em nome de Jesus, derrama, Senhor. Aleluia. E aqui no 16 de 1 Samuel, irmãos, um exemplo totalmente contrário, um exemplo daquele ao qual nós lemos que o Senhor vira as costas. Aqui no 16:14, ele vai descrever a caída de Saul. Quando Saul caiu, foi um homem usado por Deus, profetizou, mas ele resolveu andar pelos caminhos dele. Não ouvia profeta, fazia o que lhe dava na cabeça, matou muitas pessoas. Por quê? Aquele que não está com Deus tem um coração perverso, como nós já vimos. Então diz assim no 14: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Eu assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Aqui a gente lê isso às vezes como se fosse uma crueldade, o Senhor ter tomado esse tipo de atitude. Mas o Senhor ministrou no meu coração que Ele permite certos tipos de situação para que você ainda peça socorro a Deus.
Para que a gente se volte para Ele. Porque muitas vezes o sofrimento que nos leva a Deus. Então o Senhor permite certos tipos de situação para que a vontade deles prevaleça. Porque os propósitos do Senhor jamais serão frustrados. Amém, igreja? E aqui no versículo 16, ele diz: Saul, diga, pois, nosso Senhor aos seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Sempre tem um filho de Deus para ajudar. Sempre tem um filho de Deus naquele que está caído, naquele que está prostrado, onde o Senhor usa para que se fortaleça. Louvado seja o Senhor por isso. Que mesmo lhe virando as costas, como aconteceu aqui, Ele não abandona, porque Ele não desiste de nós. A não ser que nós desistamos dele. Louvado seja o Senhor. E aqui no versículo 21 diz: assim Davi veio a Saul, esteve perante ele, e o amou muito. Aqui a diferença é que aquele ao qual o Espírito Santo do Senhor habita, ele tem o fruto do Espírito, porque o amor é o vínculo da perfeição. E mesmo diante de tantas perversidades que a gente sabe, a perseguição que Saul teve com Davi, por nenhum momento ele teve sentimento de vingança, teve oportunidade até de matá-lo, mas ele diz que não tocaria no ungido. Então, mesmo diante de qualquer problema pessoal que ele tivesse, jamais ele foi contrário às leis do Senhor. Jamais foi contrário ao que o Senhor ministrava no coração. Ele se quebrou, sim. Davi se quebrou, como Saul se quebrou no fim da vida, onde ele cometeu um pecado pessoal contra Deus. Quando ele percebeu que o Senhor já não era mais com ele, e ele foi procurar feitiçaria, foi procurar pessoas para que alentasse aquele espírito quebrantado. Só que feitiçaria é uma coisa séria, irmãos. A feitiçaria o Senhor não tolera, porque feitiçaria nada mais é você mexer num terreno proibido, onde você pode estar mexendo até com demônios, e disso o Senhor não se agrada. Então aqui mesmo Davi se quebrando, quando ele cometeu aquela atrocidade, por causa de a sua carnalidade, por causa de não ouvir a voz do Senhor nesse momento, ao qual que ele dizia que não deveria cometer adultérios e muitas outras coisas que os irmãos já conhecem a palavra. Mas em nenhum momento Davi permitiu não ser restaurado pelo Senhor. Aqui no Salmo 51 é onde ele se arrepende, ele se prostra e ele pede renovo, porque aqui ele reconhece que sem as mãos do Senhor ele não tem misericórdia, ele não tem parte com o Senhor, e ele não será agradável ao Senhor. E ele, como adorador, o que ele mais queria era adorar o Senhor. Então o Senhor, mesmo diante de qualquer pecado, que somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor diz que aquele que confessa o pecado,
Ele é benigno para perdoar. Desde que você reconheça, porque Davi pedia perdão até dos pecados ocultos, até do que ele não sabia pecar. Ele pedia perdão. E assim é na minha e na sua vida. Amém. Durante essa nossa caminhada nessa terra. Como ele diz que nós nos examinemos a nós mesmos. E isso é desde a hora que abrimos os olhos pela manhã até o nosso deitar. Onde o Senhor com tanto amor cuida até enquanto nós dormimos. Aleluia. Ele diz aqui, no versículo 1: tem misericórdia de mim, porque é por ela que nós não somos destruídos. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Que o pecado é que nos afasta de Deus. E só o Senhor pode nos purificar, nos lavar. Aleluia, Jesus. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Porque não há aquele que não peque, que o Espírito Santo não trabalhe para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E glória a Deus por isso, Santo Espírito de Deus. Contra ti somente pequei. Contra ti somente pequei. E fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, eu por quando julgares. Porque todos nós seremos julgados, irmãos. E a gente não sabe quando será esse dia. O dia está marcado em Apocalipse, mas pode ser que meu dia seja hoje mesmo, ou amanhã, se o Senhor não resolve me recolher. Então a gente tem que estar de bem com Deus todos os dias, fazendo sua vontade, se arrependendo, pedindo purificação, não queimando incenso como queimava aquele povo, não incenso para adoração, mas incenso para a sua própria carnalidade, onde ele diz aqui no 10: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ao passo que Saul não deu importância para essa riqueza de ter o Espírito Santo com ele, Davi foi quebrado, mas ele não queria perder a comunhão com Deus, o Espírito Santo na vida dele. E assim é na minha e na sua vida. O que temos de mais precioso é o Espírito Santo morando dentro de nós. E ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Que quanto há de alegria no nosso coração quando sabemos que somos salvos. Que o Senhor, como sempre é ministrado aqui, que o Senhor tem preparado morada para nós, que o Senhor é galardoador daquele que busca. E sustém-me um espírito voluntário. Aqui ele revela, mais uma vez, que ele precisa de Deus, que ele precisa aprender mais de Deus, que ele precisa cada vez mais da unção do Senhor Jesus na vida dele. Porque sem a unção de Jesus, a nossa mente não é renovada. Nós não temos disposição para ler a palavra. Nós somos muito roubados, irmãos. Então que o Senhor deixa para a minha e para a sua vida nessa noite. Que o Senhor nos molde, que o Senhor nos moa, que o Senhor nos
sempre deixa o vaso dele, que sou eu e sou você, transbordando de azeite